Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui direto da Expert 2025 e eu tenho comigo Arthur Wichmann, CIO da XP, enfim, responsável pela parte de alocação dentro da empresa. E a gente vai conversar, fazer um bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre economia, sobre os mercados. Então, Arthur, seja bem-vindo. Muito obrigado, Christian. Um prazer enorme estar aqui com você, com a equipe toda da Nipur. Prazer enorme estar aqui com vocês que estão vendo a gente. Obrigado, Arthur. Bom, eu vou começar já perguntando um pouquinho sobre um dos temas do momento, que é o cenário econômico global. A gente teve mudanças bastante drásticas na condução política econômica com o Trump assumindo o poder, né? Então a gente fala de tarifas, fala de estímulo fiscal, restrição à imigração. Como você avalia esses primeiros impactos, né? Havia um medo de recessão, de inflação, até aqui ainda não vimos, mas como está o balanço de risco aí disso tudo? Olha, eu acho que o risco que você corre é assumir que o que você viu nos primeiros 6 meses vai continuar nos próximos 6 meses, que eu acho que não necessariamente é verdade, né? O que a gente teve nos primeiros 6 meses? Nenhum impacto, por enquanto, discernível em inflação, em atividade ou coisas desse tipo, né? E, por outro lado, um impacto muito grande no mercado cambial, né? Você teve o dólar mais fraco desde 1973, né? Então, isso foi um mundo relativamente benigno do ponto de vista de investimentos. As pessoas falaram, olha só que bacana, não está tendo inflação, teve tarifa, não teve inflação, não teve recessão, e o dólar está mais fraco. Então, para os mercados emergentes é uma combinação benéfica, vamos dizer assim. Não acho que seja verdade daqui para frente. Primeiro que o dólar não pode se enfraquecer na mesma velocidade que ele se enfraqueceu no primeiro semestre. Se ele perder mais 10% em 6 meses, alguma coisa no mundo vai quebrar, né? Então não acho que isso vai acontecer. Segundo, que eu acho que em algum momento as tarifas vão ter que aparecer, seja nos dados de inflação, seja nos dados de atividade. Perfeito, Arthur. E assim, nesses últimos anos, né, em geral, a gente viu muitas dos padrões tradicionais e o que eles antecipavam não ocorrerem. Existe algum risco no momento? E eu digo isso pensando que em 2022, mais ou menos, a curva de juros americana inverteu. E isso normalmente era presságio de recessão, né? Quer dizer, você está com juros curtos muito altos e isso poderia trazer um processo recessivo. Não veio recessão, e agora a gente teve novamente uma inclinação muito longa, né? Eu até lembro de ouvir o Paulo Leme falando num bearish steepening, né? Quer dizer, uma inclinação longa que poderia também pressagiar uma desaceleração futura, já que o Fed não tem tanta margem para cortar juros agora com o impacto de tarifas. Como você vê essas quebras de correlação? É um ambiente um pouco mais difícil para trabalhar para um alocador de ativos? Acho que sim, porque acho que as relações históricas, né? Se você pensa no modelo lá do Markowitz, que pega tudo por relação histórica, as relações entre variáveis no passado não vão ser iguais no futuro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito fortemente ali na XP. Tomar muito cuidado para usar o passado só para prever o futuro, né? Porque tem muita coisa mudando, tem muita mudança estrutural. O mundo está passando por um processo, como você falou, digamos assim, de se distanciar geopoliticamente falando. A gente passou de 2008 para cá um mundo de juros zero, aí depois da Covid o mundo vai ser um mundo significativamente diferente de zero. Então, uma série de variáveis muito importantes, profundamente estruturais, estão passando por mudança. Então, você assumir que o passado vai ser representativo do futuro num processo de mudança é muito perigoso. Perfeito. E aí, o Brasil, onde fica nessa história? Quer dizer, a gente tem um momento também relativamente turbulento, quer dizer, embora a inflação tenha dado uma certa suavizada agora a curto prazo, a gente talvez tenha chegado no fim desse ciclo de alta de juros com 15, mas ainda tem o risco fiscal, a gente ainda tem esse ruído agora, inclusive político, acontecendo. Como você enxerga o momento para o Brasil? Olha, Cristian, o Brasil, para variar, é mais difícil de explicar do que o mundo. Eu consigo explicar o mundo muito mais fácil do que eu consigo explicar o Brasil, infelizmente, né? Mas, vamos lá. Do ponto de vista cíclico, você está correto, né? O Banco Central, teoricamente, parou seu ciclo de alta de juros e, dado que ele parou e a inflação está dando alguns sinais de arrefecimento, não é um arrefecimento profundo, mas está dando alguns sinais de inflexão, ou seja, 15% de juros está funcionando, né? Então, você deveria, do ponto de vista de ciclo econômico, passar por um processo de, daqui a pouco o Banco Central vai poder cortar os juros no início do ano que vem, mais ou menos. Só que
né, a gente tem uma grande vulnerabilidade, né, que não está sendo endereçada, que é o fiscal. Né? O Brasil tem uma combinação de 3 fatores muito ruins. A gente tem uma dívida elevada do governo federal, a gente continua gastando mais do que a gente arrecada, o déficit fiscal brasileiro é muito significativo, e a gente tem um orçamento engessado. Então, a combinação dessas 3 coisas faz com que o fiscal brasileiro seja um problema. Né? A dívida PIB vai continuar subindo, e aí você fala assim, bom, Arthur, então se a dívida PIB vai continuar subindo, então o prêmio de risco deveria continuar aumentando ao longo do tempo, né? Porque, poxa, a solvência do governo vai continuar sendo questionada ao longo do tempo. Não necessariamente, por quê? Porque você vai ter ali um evento chamado eleição em 2026. O que a gente tem hoje, Christian, é um problema relativamente simples de descrever e muito difícil de lidar. O Estado brasileiro ficou grande demais para o tamanho da economia brasileira. Né? O Estado gasta hoje em torno de 40% do PIB. Né? Você tem uma ideia, a Argentina gasta 30% do PIB, o México gasta 25% do PIB. Então a sociedade brasileira tem que, em algum momento, sentar e decidir, olha, que Estado a gente quer ter? Qual o tamanho da intervenção do Estado a gente quer ter? A gente quer ser uma social-democracia europeia sem ter a riqueza da social-democracia europeia, ou a gente vai voltar e questionar um pouco o tamanho do Estado. E esse momento vai se dar em 2026, que vai ser, na minha opinião, a eleição mais importante dos últimos 25 anos. Perfeito, Arthur. E aí, pegando o gancho aqui já na reta final, a última pergunta, na verdade, mais de cenário. Quando a gente olha para os Estados Unidos, tem um problema até relativamente parecido com o Brasil, óbvio que em dimensões diferentes, mas também um pouco do estresse fiscal, puxando juros, o dólar fraco até ajuda a explicar, mas a bolsa continua forte, né? Quer dizer, você tem em momentos que para o Brasil acontecia isso da moeda do real desvalorizar, juros abrir, você via a bolsa caindo. O que está segurando a bolsa americana nesses patamares e por quê? Então, Christian, a gente falou uma série de coisas aqui que são importantes, falamos de taxa de juros no mundo, de dólar fraco, de fiscal no Brasil. Quando a gente escrever a história do século XXI, isso tudo que eu falei agora vai ser nota de pé de página, vai aparecer... O que a gente vai falar de verdade, a gente vai falar da 4ª Revolução Industrial, dessa mudança tecnológica que a gente está vivendo, e é isso que está sustentando a Bolsa norte-americana. A gente está vivendo num momento único, né? Teoricamente é a 4ª só desde 1800 desde o início do século XVIII, XIX, né? Então ali final do século XVIII, início do século XIX, só tivemos 4 revoluções industriais, né? Que essa 4ª nem de industrial ela é muito, né? Porque ela é uma revolução de, poxa, inteligência aplicada a dados. Mas o salto tecnológico que a gente está dando hoje vai gerar uma onda de inovação, já está gerando uma onda de inovação, que vai gerar uma onda de produtividade, e a gente vai viver num mundo de profunda transformação tecnológica. E é por isso que o S&P não cai, porque o macro nos Estados Unidos está desarranjado, mas o micro continua muito bom. Né? As empresas continuam ganhando dinheiro, inovando, etc. E isso não vai parar. Temos, então, uma nova onda de tecnologia de propósito geral. Muda tudo, não? Muda tudo. Toda vez que você teve o motor elétrico, a internet, o motor a vapor, ou seja, uma tecnologia de propósito geral, gente, tecnologia de propósito geral é o primeiro bloquinho em cima do qual você constrói outras tecnologias. Então, pensa em energia elétrica, você faz computador, secador de cabelo, no meu caso é desnecessário, mas tudo bem. Secador de cabelo, forno de micro-ondas. Então, a gente não consegue nem pensar em todas as coisas que a gente vai inventar a partir de inteligência artificial. Mas eu garanto para você que a gente vai ter muita coisa e muita inovação daqui para frente. Perfeito, Arthur. Agora eu tenho 2 perguntas aqui, um pouco menos técnicas, eu diria. A primeira, que conselho você daria para quem está começando a trilhar a própria jornada financeira? Olha, lembra uma coisa, nunca deixa de estudar, nunca deixa de aprender. A gente está, seja você no mercado financeiro, seja você em qualquer coisa, a gente está num mundo onde o conhecimento está evoluindo muito rápido. E se o conhecimento está evoluindo muito rápido, se você não acompanhar, você se torna obsoleto muito rápido. Perfeito. E a segunda, falando em jornada, né? Eu sei que é um leitor ávido. Se teria algum conteúdo que marcou a sua jornada, um livro, filme, série, enfim, que você gostaria de compartilhar aí com o nosso público? Olha, tem vários, né? Eu sou um leitor compulsivo, mas tem um livro, tem alguns livros que marcaram a minha vida. Tem um livro que chama More Than You Know, do Michael Malbussin,
eu acredito muito, gente, em multidisciplinaridade. Ou seja, o que vários campos do conhecimento te dizem sobre finanças, te dizem sobre economia. E esse livro é justamente disso. Ele pega o que a psicologia te fala sobre economia, o que a física te fala sobre economia, o que, sei lá, a matemática te fala sobre economia, e ele vai relacionando vários campos diferentes. Então, esse livro é bem legal. E agora tem um livro que a gente não pode deixar de ler, que foi o último livro escrito pelo Henry Kissinger, chama Gênesis, que é o Henry Kissinger com o ex-presidente da Google e com o ex-vice-presidente da Microsoft, que é só sobre inteligência artificial e como vai mudar a sociedade, não é só sobre a tecnologia, é só sobre a sociedade. Então é muito interessante. Perfeito, Arthur. Eu agradeço e até, já que estamos na Expert, né, você teve uma conversa com o Malbucinha há alguns anos e aqui a gente bota em prática essa coisa da multidisciplinaridade, né? Nós temos os exemplos do esporte, os exemplos aí de várias áreas que a gente consegue trazer aqui para o mercado financeiro e fazer umas ótimas trocas aqui de conhecimento. Então, novamente, agradeço pela parceria de sempre aí, né, aqui com a Nipur, eu agradeço ao público que acompanhou e gente, muito obrigado. E ó, ouçam o Christian, tá? Que, poxa, eu sempre quero saber uma coisa, pergunto para ele, tá? Então sempre ouçam o Christian. Obrigado, Arthur.